What's up, guys? JC here! E como prometido, hoje eu vou falar sobre um assunto que todo mundo que quer aprender inglês ou qualquer outra língua estrangeira tem que saber. A diferença entre significado e sentido. Eu já comentei sobre a diferença entre significado e sentido no vídeo anterior, porém nesse vídeo eu vou passar para vocês uma visão mais completa e mais aprofundada sobre esses dois conceitos. Bom, eu tenho certeza que você já teve ou até mesmo ainda tem dificuldade para entender como usar o verbo get. E por que isso acontece? Por que a maioria das pessoas tem dificuldade para entender ou aprender a usar o verbo get? Isso acontece simplesmente porque o get é um verbo que não possui um significado único, mas sim vários sentidos diferentes. Ou seja, o sentido que o verbo get assume pode variar de contexto para contexto. Em outras palavras, o verbo get pode assumir diversos sentidos dependendo do contexto onde ele está inserido. Como, por exemplo, o sentido de ficar. Why did you get so angry? Why did you get so angry? Why did you get so angry? I hope that she'll get well soon. I hope that she'll get well soon. I hope that she'll get well soon. All he wants is to get rich. All he wants to get rich. All he wants is to get rich. O sentido de receber ou obter. I got a letter from Dave this morning. I got a letter from Dave this morning. I got a letter from Dave this morning. What did you get for your birthday? What did you get for your birthday? What did you get for your birthday? I got a shock when I saw the bill. I got a shock when I saw the bill. I got a shock when I saw the bill. O sentido de trazer. Somebody get a doctor. Somebody get a doctor. Somebody get a doctor. Get somebody quick. Get somebody quick. Get somebody quick. Get a drink for John. Get John a drink. Get a drink for John. Get John a drink. Get a drink for John. Get John a drink. O sentido de comprar. Which newspaper do you get? Which newspaper do you get? Which newspaper do you get? O sentido de chegar. What time did you get here? What time did you get here? What time did you get here? We got San Diego at 8 o'clock. We got to San Diego at 8 o'clock. We got San Diego at 8 o'clock. Perceberam que conforme o contexto das frases varia, o sentido do get também varia? Nesses casos, ele assumiu o sentido de ficar, receber, trazer, chegar, comprar, mas existem vários outros sentidos que o verbo get também pode assumir. Tá, mas e aí, JC, como que eu faço para saber todos os sentidos que o verbo get pode assumir, já que ele não tem um significado único? Bom, a forma mais eficiente que você tem para aprender os vários sentidos que uma palavra pode assumir é basicamente pegando essa palavra e inserindo ela dentro de vários contextos diferentes. Ou seja, estudando frases e textos, como eu sempre falo nos meus vídeos. Se você fizer lista de palavras simplesmente com a tradução ou o significado dessas palavras, você simplesmente não vai aprender inglês. Agora, se você tem o costume de fazer lista de palavras, eu te garanto que o seu aprendizado vai ser 100% mais rápido e mais eficiente se você estudar cada palavrinha dessa lista dentro de várias frases diferentes. Simplesmente porque as frases vão te dar contexto e, consequentemente, vão te fazer entender quando e como usar cada palavra de fato. Para ficar ainda mais clara a diferença entre sentido e significado, eu vou passar para vocês alguns exemplos mais uma vez com o verbo to take. Ou seja, o verbo take ou to take por si só expressa a ideia de pegar, ou seja, tem o significado de pegar, pegar algo. Por exemplo, can you take the book for me? Can you take the book for me? Can you take the book for me? Take my hand. Take my hand. Take my hand. Mas além do significado principal, pegar, o verbo take pode assumir vários sentidos diferentes. Como, por exemplo, o sentido de tomar, take some aspirin, take some aspirin, take some aspirin. O sentido de demorar, how long does it take? How long does it take? How long does it take? O sentido de levar, will you take me there? Will you take me there? Will it take me there? O sentido de tirar, let's take a picture together. Let's take a picture together. Let's take a picture together. E vários outros sentidos diferentes. Bom, agora que você entende que as palavras de uma língua têm tanto um significado único, quanto um sentido que varia de acordo com cada contexto, ou seja, agora que você está ciente da diferença entre significado e sentido, que para você realmente aprender a usar uma determinada palavra, você precisa aprender tanto o significado dela, quanto os diversos sentidos que ela pode assumir. Basta que você estude sempre palavras dentro de contextos, ou seja, palavras dentro de frases e textos, porque dessa forma eu tenho certeza que você vai aprender a usar qualquer palavra que você queira aprender a usar. E não vai mais ficar desesperado pensando em como que você vai fazer para aprender a usar o verbo take, make, get e do. Se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e deixe aqui nos comentários o que você realmente achou desse vídeo e se você quer mais dicas como essa. Peace!